Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta. Nesse vídeo aqui eu vou falar das leituras que eu fiz no mês de março. Vou dividir o vídeo em dois. Nessa primeira parte eu vou falar dos 3 primeiros livros, depois eu volto para falar dos outros 3. O primeiro livro que eu li em março foi o livro Pro Fórum Entre Pontos e Vírgulas, que foi O Sentido de um Fim, do Julian Barnes, tá? O tema desse mês foi literatura inglesa contemporânea. E o Julian Barnes é um dos principais autores ali da atualidade. Esse livro aqui ele é de 2011 e ele foi vencedor do prêmio Man Booker Prize. Bom, ele é bem curtinho, ele tem 122 páginas. Vou falar, já fiz um vídeo sobre ele pro fórum cheio de spoilers, e aqui eu vou comentar mais o que eu achei do livro. Esse livro ele é narrado em primeira pessoa, o personagem é o Tony Webster. E a narrativa se divide em duas partes. Na primeira parte, ele narra alguns episódios da vida dele que ocorreram quando ele estava ali no final do ensino médio para entrar na faculdade. E esses episódios são principalmente focados no melhor amigo dele e numa ex-namorada. A segunda parte da narrativa é ele já com mais de 60 anos de idade, tudo que ele passou desde então, casamentos, filhos, separações, o que aconteceu na vida dele e focando principalmente aqueles episódios que aconteceram ali naquele período e que marcaram a vida dele de uma forma indelével. Bom, eu não gostei do livro, eu dei 2 estrelas para ele porque eu achei o livro muito superficial. Ele narra ali de uma forma muito jogada, aqueles episódios meio truncados, acho que até o objetivo é esse, porque o objetivo do livro é mostrar que a memória pode ser uma armadilha, né? A memória ela pode te trair, porque às vezes uma coisa que você tem certeza, depois você pode descobrir que aquilo não foi bem assim. Mas de qualquer maneira, os personagens eles são construídos de forma muito superficial. Eu não consegui me envolver, me encantar nem com a história, nem com nenhum dos personagens. E ele narra a história com um desfecho, querendo dar a impressão que ele quer colocar para você que você está diante de uma grande história, de uma grande situação. E agora leitor se emocione com isso, se impressione com isso, porque você está diante de uma grande história. E ele não te dá substrato para isso. Eu pelo menos não consegui me envolver com a história nem com os personagens, por isso que eu acabei avaliando o livro em apenas 2 estrelas, tá? Bom, a minha segunda leitura do mês foi uma HQ, que foi a segunda HQ que eu já li na vida, né? Tirando aqueles gibis que a gente lia na infância. A primeira foi A Piada Mortal, aquela edição de luxo que conta ali a origem do Coringa, né? Bom, então esse livro aqui, o Persépolis, da Marjane Satrapi, o Persépolis completo. Esse livro aqui é de 2000. Vou mostrar aqui. A Márcia, ela entende muito de HQ, ela gosta bastante, inclusive ela escreve como colunista para o blog de livros e dieta. Vou até deixar linkado aqui. Ela não gosta muito da arte desse quadrinho. Eu adorei, tá? Eu gosto de desenho, ele é todo em preto e branco e ele é aquele desenho limpo, né? Um desenho seco, que eu descreveria assim, um desenho sem muito detalhes, mas eu acho que ela consegue ali conseguiu imprimir nesse desenho toda a emoção dos personagens. Eu pelo menos gostei bastante desse tipo de desenho aqui. Bom, então essa HQ ela é muito interessante para te colocar ali, te inteirar da situação do Irã, para você conhecer um pouco da história desde as suas origens. Inclusive o começo dela, ela começa narrando ali desde os primórdios ali, quando o Irã ainda era Pérsia, todas as invasões, os conflitos com os árabes, pelos quais o país atravessou, né? E é um livro autobiográfico que vai falar da vida da Marjane desde quando ela era criança, lá com seus 6 anos, até o início da vida adulta.
E o interessante é que ela é de uma geração, os pais dela são de uma geração que eles viveram ali uma fase em que o Irã tinha uma certa abertura para o Ocidente, e depois, quando começou ali em 79 o regime fundamentalista, o regime islâmico, o que aconteceu e como essas pessoas tiveram que se adaptar àquela nova realidade, né? Que é de um país onde a religião é governo. Então é um livro muito tocante, é um livro que serve para desmistificar uma série de coisas, né? Da gente achar que, sei lá, todo iraniano é terrorista, todo iraniano é fundamentalista, né? Então é bastante emocionante. Ela escreve de uma forma assim leve, de uma forma divertida, mas tem que ser assim, porque a realidade que as pessoas desse país vivem é tenebrosa. Então, e tudo é narrado de uma maneira muito bem humorada. Eu adorei o pai dela, tá? Pra mim, o pai da Persépolis, o pai da Marjane, eu sempre achava que o nome de Persépolis era o nome dela. O pai dela é muito divertido. Achei interessante uma frase aqui que é uma verdade, né? Que ela fala assim: encontramos os mesmos extremistas em todas as religiões. Quando temos medo, perdemos o senso de análise e de reflexão. O terror nos paralisa. O medo sempre foi o motor da repressão em todas as ditaduras. Então, olha, é muito tocante, é divertido e vale a pena. 5 estrelas para Persépolis. Ter lido isso aqui me fez querer ler outras HQs. Então, recomendo. A minha terceira leitura do mês foi a leitura do Kobo. Deixa eu pegar aqui para ver o que eu selecionei. É esse livro aqui do Hitchcock, na verdade não é do Hitchcock, é uma seleção feita pelo Hitchcock. Esse aqui chama Querem Ver Minha Caveira, em que ele faz uma seleção de vários contos de policiais, de suspense ou de terror para figurarem naquele programa que ele apresentava, Alfred Hitchcock Apresenta. Então é uma seleção de 13 contos aqui. Esse livro ele foi publicado em 1970 pela editora Record. Então eu selecionei alguns contos aqui que eu achei interessantes. Adeus Meu Pai é um conto que sobre um preso que ele foge da cadeia e o que ele faz naquele um dia que ele tá livre, né, fugindo. Ele sabe que ele vai ser pego, mas o que ele faz naquele dia. Esse aqui tá mais para drama do que para qualquer outra coisa. Bom, A Montanha de Areia é um conto que eu gostei, que tem um toque de sobrenatural e lembra muito os contos do Stephen King. Adivinha o que é? Também gostei bastante desse conto. É com criança, tá? Sempre eu acho conto assim com criança bastante sinistro. Tem filme de terror, quando tem aquelas musiquinhas lá de cantigas cantadas por crianças, eu acho assustador aquilo. A Dama Patrícia também achei legal. Isso aqui daria um excelente filme desses de roubos mirabolantes, que se rouba um diamante, uma obra de arte, e a joia da coroa da rainha, né? Aqueles roubos lá que geniais, né? Agora, o que me chamou a atenção de todos os contos aqui foi esse aqui, O Contrabandista que Escapou. Bom, esse conto aqui, quem conhece aquele conto, A Velhinha da Lambreta, de Stanislau Ponte Preta, era um conto que tinha em algum livro didático quando eu estava na escola. Não sei se todo mundo aqui conhece esse conto da velhinha que atravessava a fronteira do Brasil-Paraguai quase toda semana com um saco de areia, né? E o policial lá, eles ficam intrigados com aquilo, eles têm certeza que a velhinha está contrabandeando alguma coisa, mas passam-se anos e anos e nunca ninguém consegue descobrir o que aquela velhinha estava contrabandeando, né? E ela consegue passar a perna em todo mundo. Então assim, esse conto ele é anterior à Velhinha Contrabandista do Stanislau Ponte Preta. Então eu acredito ali que ele tenha se inspirado ali nesse conto, né? É muita coincidência, porque é basicamente a mesma história contada de maneira diferente com outros personagens.
Eu particularmente gostei mais do conto do Stanislau Ponte Preta, porque tem, primeiro que é brasileiro, né, tem aquele jeitinho brasileiro ali da velhinha e é contada com o humor do Stanislau Ponte Preta, tá? Então eu gostei bastante, tá? Leva o nome do Hitchcock, né, a gente acaba gostando. 3 estrelas para esses contos, mas alguns deles mereceram até nota 5 estrelas. Então é isso. Eu volto na sequência para falar dos outros 3 livros que eu li no mês de março, tá bom? Espero que tenham gostado. Críticas e comentários aqui embaixo. Até daqui a pouco.